Quem estiver assistindo isso, uma oração pela Aline que lembrou de gravar. Graças a Deus. Então, enfim, da Jetsuma, só para quem vai pegar na gravação, só para saber o contexto todo dessa vida prática, e daí hoje, por coincidência, eu falei com o Lama, e estava contando a história que eu fui nesse retiro, e foi o Lama que me apresentou para a Jetsuma, e tô lá na fila, porque a minha amiga queria saber se a Jetsuma era vegana ou não, e eu estava em prantos, porque eu estava muito emocionada. Aí aquela fila chegando, aquele mundo de gente querendo falar coisas, receber alguma cura, falar alguma apreciação, e eu lá na fila me sentindo super mal, porque a pergunta era se a mulher era vegana ou não. E óbvio que eu quero que ela seja vegana, e eu admiro muito o trabalho que ela faz, e tudo isso maravilhoso, a Bia comentando que sente, diz o mesmo, quando a gente se encontra, de repente, não seja como professor, alguém que tem alguma coisa para ensinar, a gente sente. E aquele nervoso crescendo em mim. E eu dizia, ai meu Deus do céu, vamos lá. Aí foi se aproximando, cada vez que o Lama trocava de pessoa, dava a impressão que ele se restaurava. Era um dia cansativo, ele estava organizando tudo. Tinha aquele mundo de gente lá para comer, isso sem contar todo mundo que tinha essas centenas de pessoas para organizar dentro de um retiro de 3 dias. Tinha também o fato que a Jetsuma estava com uma outra monja do Tibete, com 2 outros monges, e esse povo precisa de ajuda também. Né? E são professores, então se tem na linhagem muito respeito pelo professor. Daí, e eu lá na fila para saber, ai meu Deus, para saber se a mulher era vegana ou não. Aí tudo bem, chega na nossa vez, ele parece que se restaura cada vez que chega uma pessoa nova na frente dele. E eu parei e fiquei muda, porque eu não sabia, né? Estava tão constrangida. Eu não vou perguntar, eu já sei a história dela, seja bendito seja, vamos, né, tentar que ela faça alguma outra mudança com o tempo. Mas, enfim, estava muito emocionada. Para mim, era uma coisa clara que isso, de alguma forma, algum dia vai acontecer na vida dela. A minha amiga perguntou. E aí ele disse, não sei. Aí ela fala, porque a minha amiga, e aponta para mim, a minha amiga escreve para uma revista vegana. E eu olhando para ela, falei assim, o que você vai inventar? Pensando comigo, nossa, o que você vai inventar agora? Mas não conseguia nem falar, eu só queria enfiar a cara na minha cabeça em algum lugar. Porque, não, ela escreve uma revista vegana e ela pode fazer uma reportagem sobre a Jetsuma. Daí o Lama virou para mim e falou assim, então por que você não vai e pergunta para a Jetsuma? Eu falei, mas agora isso já ficou, já levou para um outro lugar. E conclusão de tudo é que depois do retiro terminar, aquele monte de emoção e coisas aconteceram, e eu já tive um contato pessoal com a Jetsuma no retiro, que ela estava indo embora e ela voltou para mim, ela falou, mantenha a tua chama acesa. E eu desaguei a chorar de novo. Inclusive, teve um momento que eles fazem aquela cerimônia que eu comentei, do pano branco na cabeça, e a minha amiga fez também. E aí, quando a Jetsuma colocou o pano em cima da cabeça dela, ela desagou a chorar. Aí ela saiu chorando, eu tô entendendo agora. E ninguém entendia nada, né, óbvio, mas estava entendendo que não dava para entender por que estava chorando. Bom, aí chegou, acabou o retiro, venha tal dia para falar com a Jetsuma, perguntar se ela é vegana ou não. Meu Deus, eu acredito que isso está tomando essa proporção. Aí vou eu, quando eu chego lá, é uma assessoria de imprensa. Estou eu lá, com a revista Bodhisattva, com a revista a TPM, a Trip para Mulheres, não sei. E eu olhando, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que eu vou perguntar isso? Eu não sabia, estava bem. E ela ao meu lado, e ela não falava inglês. Então, e tudo estava sendo conduzido em inglês, e ela perguntava para mim, ela falava, você vai perguntar, você vai falar. E eu já não sabia o que fazer, estava trêmula, e o Lama estava lá na entrada, ele falou, tudo bem, você fala com ela direto, você quer que eu fique, não sei o quê. Ele tinha outros afazeres, e eu já estava mais que constrangida de já ter ocupado o tempo dele. Falei, não, Lama, não tem problema, eu fico aqui. E falei com ela, e foi ele que liberou tudo isso, e a gente teve uma conexão muito forte. O Lama e eu, desde a primeira vez, foi uma... Quando eu parei na frente dele e fiz... Você sabe essa sensação de você estar na frente de uma pessoa que você já conhece? Sem que nada fosse dito. Sem que absolutamente nada fosse dito. Bom, a história tem vários outros trechos engraçados. O ponto é que eu fico lá, ela realmente, com ela lá, eu mostrei um vídeo do leite para ela, a indústria do leite em 5 minutos, e ela chora vendo o vídeo. E quando ela começa a chorar, daí eu não sei o que fazer de novo, porque eu nunca imaginei que ela fosse chorar vendo o vídeo, ou seja, que ela fosse... E aí aquilo para mim foi um ensinamento, porque eu entendi que a gente pode se emocionar. Isso fez as pazes comigo num lugar tão bonito, porque a gente tem que ver que esses seres, eles não ensinam só na palavra deles. Eles ensinam em tudo que eles fazem. A vida deles é a mensagem deles. A vida deles é uma escola para nós. E quando ela fez aquilo, um lugar no meu coração amoleceu muito.
Porque não podia, o choro não era uma fraqueza, o choro não era. Ela chorou plenamente, ela chorou a tristeza daquela situação. E terminando o vídeo, ela se recompôs e comentou, então, pediu que esse trabalho fosse feito com o agressor, e alguns de vocês conhecem isso, e de repente, em algum momento, a gente fala mais. Mas foi uma coisa muito, muito libertadora, porque a emoção faz parte. E ela não se prendeu, ela não ficou num lugar de, isso é muito difícil mesmo, rezemos para que todos os seres sejam felizes. Não, ela viu a tristeza, ela viu, compactou, ela falou, inclusive, da importância da gente, como devoto, levar isso para os professores, que muitas vezes estão alheios às condições do mundo, e de como esse mundo avançou em tantas coisas além disso para a exploração. E não só do mestre animal, ou seja, mas de lugares mais amplos. Situações, infelizmente, situações mais amplas. E aí foi tudo muito bonito, teve essa conexão com o Lama. Eu fui para lá, depois fiz um retiro de quase 50 dias com ela em silêncio no convento dela. E na saída, eu brinco que é uma entrevista para saber se a gente ainda pode conviver em sanidade. Eu brinco que ela checava, né, se a gente tinha sanidade para saída. Ela queria conversar com cada pessoa. Aí fui lá, também teve vários momentos importantes e bonitos enfim, reveladores nesse instante. Mas o ponto é que eu coloco para ela, eu falo que... E a lembrança disso tudo veio nessa ligação com o Lama hoje, que quem é do curso de yoga, o Lama vai estar com a gente no curso, a gente só está fechando a data agora, fiquei muito feliz, então em algum desses 3 próximos módulos ele vai estar junto. E aí eu comento, né, estou ali perto com ela, ou seja, já a coisa terminando, ela fala para mim que eu preciso regularizar o Vale da Rainha, porque até então a gente não tinha o CNPJ. Ela falou, você precisa regularizar o Vale da Rainha. E eu falei para que eu vou fazer esse jogo? Ou seja, eu não acredito nesse jogo, nessa documentação, ou seja, daí, nossa senhora, que coisa. Seja, eu entendo que a gente precisa ser transparente com todo mundo que faz doação, mas era um lugar que expandia para um lugar maior. Porque até então a gente não tinha nem a visibilidade, nem tantos mestres animais, então era um salto, eu sabia que era um salto. Era um salto. E ela insistiu, você precisa regularizar. E eu a minha reação já perguntou para ela por quê, mesmo que eu não falasse nada. E ela disse para mim que a gente precisava entender tudo que o contexto, existe beleza numa vida que é vivida de forma reta também em toda a parte de documentação, em toda a parte do que realmente é correto nesse mundo, porque daí não tem entrave em nenhum lugar. E ela falou, especialmente para mim, que para a gente virar o jogo, a gente tinha que se infiltrar. A gente não podia ser uma coisa de dizer assim, bom, eu vou ficar aqui escondidinha e quem quiser me procure. Não, porque às vezes as pessoas estão tão dormidas, a gente está tão sonâmbulo, que a gente não sabe o que procurar. Ou seja, a gente... Quem aqui teve a ideia, antes de praticar yoga, ou antes de dançar de novo, ou antes da filosofia, antes do que quer que seja, falou, eu quero estudar filosofia? Às vezes a gente teve o impulso, mas a gente não sabia exatamente o que a gente estava falando, e se a gente já teve esse impulso, a gente construiu esse impulso também. O fato é que quando a gente encontra algo que a gente não sabe de nada a respeito daquilo, e aquilo surpreende a gente, muitas vezes aquilo estava do nosso lado. Alguém teve que trazer para nós no nosso mundo. Entende? Como que eu sei que eu quero yoga se eu nunca pratiquei yoga? De alguma forma, aquilo teve no meu mundo, mesmo que eu não estivesse procurando, e me chamou atenção. E aí é um trabalho individual. Mas se eu me negasse, ou seja, se o ser que me apresentou isso se negasse a participar do mundo, eu não teria tido acesso, porque eu não sabia que era yoga que eu buscava. Eu buscava alguma outra coisa, mas não sabia o nome. E aí cada um que busca, ou seja, o que quer que seja, coloca a palavra do que quer que seja, porque o caminho é individual. Então ela falou isso de regularizar, e isso me trouxe muitos insights à medida que a gente vem seguir o fluxo do que vem. À medida que eu começo a fazer isso e a perceber que realmente essa organização vai colocando a gente infiltrado. Infiltrado por quê? Porque a gente consegue, eventualmente, num processo como de Cunha agora, ser recomendado pelo Ministério Público. E se isso não tivesse acontecido no momento que tudo ali se fez, aqueles mais de 300 poderiam ter voltado para a produção. Então, eu vejo como ela foi tão
pontual, mesmo sem saber, porque o que ela construiu ali, eu vejo como reverberou depois. Como reverberou em muitas coisas. Por exemplo, a gente, depois, em um dado momento, a gente foi procurado para fazer uma parceria com uma empresa que era um grupo de investidores. Isso se transformou um pouco, que era o Abilion, que a pessoa fazia, hoje não funciona mais, a gente está revendo tudo, mas enfim, a pessoa fazia avaliação e cada avaliação eles doavam $1 para nós. Se a gente não tivesse regularizado isso, essa parceria também não teria acontecido. Então, quando eu olho para trás, eu vejo, eu realmente, algumas vezes eu fico questionando como será que esses seres enxergam o mundo e como será que eles veem tanta beleza, ou seja, até nas coisas desse mundo, para conseguir fazer da vida diária espiritual, que é o que eu sinto que a gente, muitas vezes, não faz. Ou seja, a gente não pensa que a gente ir num cartório, a gente não pensa que a gente, de alguma forma, ter os nossos documentos em ordem, a gente não pensa que ir ao banco, a gente não pensa que isso tem a ver com vida espiritual. A gente separa, a gente coloca a vida espiritual num lugar e essa vida prática, bom, ela que define porque ela é coisa desse mundo. Mas não é bem assim. Porque quanto mais essas coisas elas vão se abrindo, vão se regularizando e vão indo para os lugares delas, o espiritual tem mais forma de agir na gente como veículo. E por que esse tópico... Eu lembrei disso tudo hoje, na verdade, por causa dessa conversa com o Lama, que é muito querido, me emociona muito, e eu acabei fazendo resgate disso, desse momento que a Jetsuma pede isso. E como que isso tem a ver com esse momento, esse estudo da morte e do morrer para nós? Isso tem a ver porque é muito comum que a gente... Exato, não, acho que todo mundo, em algum momento, tem essa visão. A gente, passando por um luto, que seja um luto de um relacionamento, como foi citado aqui ontem, um divórcio, que seja o luto de uma pessoa querida que se foi, o que quer, a gente vai ter que lidar com documentação, a gente vai ter que lidar com as coisas desse mundo, e às vezes o que eu sinto é que nos círculos espirituais, a gente fala só desse desdobramento do que é espiritual e desse corpo emocional de como a gente reage para as coisas. Faz sentido? É o que a gente mais escuta. Mas a gente não frequentemente está sendo apontado com essa maturidade que a Jetsuma me apontou, de falar, olha, a tua vida prática reflete quem você é. A tua vida prática no que tange os teus documentos, no que tange como você, o que quer que seja, lida com o teu banco, o que quer que... E não tem nada a ver com dinheiro, isso não tem nada a ver com a gente profanar a espiritualidade, não tem nada a ver, só que é um reflexo. E isso precisa estar aberto. Outro exemplo que eu deixo, agora vamos pensar na nossa morte. Pensa que a gente não liga para nada disso. Imagina o enrosco que isso é para quem fica. Porque, por exemplo, meu pai fez a passagem, eu tive a sorte do meu pai ter dito para mim até a roupa que ele queria usar. Até isso ele falou. Ele falou quem ele queria, a roupa que ele queria. Ele falou tudo. Não tinha nenhuma... E ele me deu a oportunidade para eu perguntar também. Ele comigo, ele passou todas as senhas do banco. Tudo que ele tinha, a vidinha simples dele, mas ele passou, é que essa senha que você entra aqui. É esse contador que fechou tal coisa, é essa imobiliária que alugou a casa, que ele tinha uma casa alugada, é essa imobiliária, é com essa pessoa que você fala. Agora eu fico imaginando, se ele fosse uma pessoa que não tivesse essa retidão, o que teria ficado para mim, que já fiquei irritada de na segunda-feira ter que me preocupar que o CPF ia ser cancelado, sabe? Qualquer coisa. O que ia ter que lidar? E aí a gente pensando em quem a gente ama e vai ficar quando a gente for, o que a gente quer deixar, porque isso também é herança. Ou seja, a pessoa num momento de dor extrema, porque cada um vai reagir de um jeito e a gente não sabe como quem está perto da gente vai reagir, a verdade é essa. Num momento de vulnerabilidade, não precisa falar de dor, de vulnerabilidade. A pessoa de repente vai pegar a ligação porque tem uma dívida não sei aonde, ou então deu a palavra para sei lá o quê, e aí? Então, eu quero trazer aqui esse contexto da Jetsumi, dessa vida prática, para que a gente lembre que como a gente vive é um reflexo dessa espiritualidade toda, dos ideais que a gente vive. E isso é uma forma de herança para quem fica. É óbvio, quando a gente pensa em herança, a gente foi criado num mundo que pensa em coisas. Mas a herança também é esse comportamento que dá exemplo. E, eventualmente, se esse comportamento deu exemplo de alguma coisa para não se fazer, quem está ali em volta naquele momento vai ter que fazer, é aquela velha história, se você não carregar teu lixo para fora e você voltou no dia seguinte, o lixo não estava lá, alguém carregou para você. Ponto. Ou seja, a gente deu trabalho para outra pessoa.
E o fato é que se a gente não cuidar disso e viver uma vida que realmente a gente pense que é só o espiritual, ou que é só a oração, ou que é só o nosso desafio, é tornar toda a jornada espiritual. Toda a jornada espiritual. No Mahabharata, a gente vê o mestre do lado de um ser que está em combate na guerra, para tomar um reino de volta. A gente poderia imaginar que esse ser, esse mestre, ia aparecer para ele quando ele resolvesse tomar os votos e fosse viver dentro de um mosteiro. Poderia ser a nossa idealização de onde o mestre apareceria. Mas ele não apareceu aí. Ele apareceu num campo de batalha que era justamente onde ele vivia, onde um guerreiro vive, num campo de batalha. Então, se Krishna aparecesse hoje aqui nesse mundo, isso significa que ele ia estar com um CEO, por exemplo, um diretor de empresas, dentro da empresa. Vocês concordam que ele estava justamente aonde o ser está transformando aquilo em algo que é espiritual? Em algo que é maior do que simplesmente uma coisa desse mundo. E talvez o nosso desafio, de novo, seja esse, olhar para o mundo e entender o que é mundano, mas como a gente eleva o mundo, através da nossa vida, a algo que seja sagrado. Como que a gente, de verdade, coloca um tom espiritual em tudo que a gente toca nesse mundo. Eu lembro também com a Jitsuma, falar com Lama, hoje me trouxe várias memórias desse tempo no convento. Tinha uma vez por semana, a gente tinha aula direto com ela. Isso eu já comentei aqui, que ela dava aula para todo mundo, né? Tinha as crianças, o pessoal saindo da caverna, tá todo mundo no mesmo lugar. E eu lembro que ela fez uma piada uma vez, ela falou, quantas vocês são? Brincando, porque sei lá quantas tinha 100, ela falava, são 400. Pelo barulho que se fazia, pela criançada, ela falou, quantas vocês são? Ela falou, quando você fecha uma gaveta, quando você abre uma porta, você precisa pensar como que o teu professor, como que o Buda abriria a porta? Como que o Buda fecharia a porta? Ele vai... Quem está lá do outro lado tem um ataque cardíaco. Se você for no hospital, você não pode fechar a porta, senão quem está internado vai fazer passagem. Ou seja, ela pergunta, como que o Buda fecharia a porta? Como que o Buda se relacionaria? Ela fala, como que o Buda andaria nesse pátio? Como que, ou seja, não é uma coisa que está desassociada, é algo que está junto. E isso me marcou muito de novo, porque a verdade é que quando a gente começa num caminho espiritual, a gente tende a querer excluir o mundo. Ela fala, não, isso daqui é mundano, isso daqui eu não faço parte, isso daqui eu não... E toda a transformação, o isolamento, toda a transformação tem a ver com inclusão. Toda transformação tem a ver com alguém acolhendo a gente, não é assim? Quando a gente se transforma, alguém não pegou a gente de algum jeito e colocou no colo? Mesmo que aquele colo fosse duro, porque às vezes precisa pegar e chacoalhar, ou seja, não, né? Cada um, a vida faz de um jeito, mas o fato é que alguém usou o tempo com a gente e não falou, em vez de... Essa pessoa está perdendo, não quero nem falar com ela. Ninguém fez isso. Parece que existe muita revolução nessa inclusão. E por que não a gente pensar na inclusão de tudo isso? E daí me marcou que nesse dia ela falava isso num tom muito engraçado e que todo mundo entendia, ou seja, as monjas menorzinhas, aquelas mais bebezinhas, entendiam porque era divertido e elas gostavam muito da Jitsuma. Isso também foi algo que me marcou. A Jitsuma, quando ela entrava na sala, as que tinham mais maturidade, mais velhas, elas tinham todo o protocolo das monjas. Baixa, faz a saudação, ou seja, a prostração, faz na frente da Jitsuma, eram 3 prostrações. Agora, as mais novas, as crianças, a Jitsuma entrava, elas iam para cima, elas agarravam naquela roupa da Jitsuma, elas puxavam e abraçavam, e era bonito de ver. Porque a Jitsuma, ela não olhava e falava, não, você tem que fazer a prostração para mim. Ela entendia que aquilo lá era a prostração daquela criança naquele momento. E o que eu estou dizendo é que mesmo ela tendo ela tinha muito jeito para falar com todo mundo, e ela conseguia mandar a mensagem que ela tinha para todo mundo que estava na sala. Para todo mundo que estava ali, ela mandava uma mensagem. E eu achava aquilo muito bonito também, porque geralmente a gente fala só de uma forma. Então a gente precisa de várias pessoas diferentes tendo a mesma mensagem para conseguir alcançar um público maior. Porque geralmente a gente só fala de um jeito, então a gente só fala para um público. E de repente tem uma pessoa que consegue falar com vários públicos ao mesmo tempo. Isso que era mais maluco ainda, não é que ela falava, bom, então com você eu falo as 2, a outra eu falo as 3, a outra eu falo as... Não, é todo mundo mesmo, e tá todo mundo entendendo e recebendo no coração dentro da maturidade que sabe, bom, então
a menininha, que era mais novinha, que estava ali no convento, sabia que ela não podia gritar no pátio, por exemplo. E a outra que estava ali em qualquer coisa não podia sair andando, batendo nas portas, e na hora dela pegar na gaveta o texto que fosse, ela ia ter que fechar com mais cuidado. Então, tudo era, sabe, era muito grande, grandioso. E aí essa associação com a vida prática, que é, de novo, onde eu sinto que a gente tende a isolar. Aí, não à toa, o que a gente vê? Terapeutas, professores de yoga, gente muito sábia, gente que tem muita capacidade para ajudar outros seres, gente que tem uma mensagem, gente que é usada de canal, e ainda assim que não consegue se estabelecer na dita profissão porque não organizou essa vida como espiritual. Eu tenho certeza que cada um de vocês consegue pensar em uma pessoa como exemplo disso. Faz sentido isso? Ou seja, pensa numa pessoa, às vezes o floral que vocês... Pensa no o que... Porque a pessoa não conseguiu olhar a vida, essa parte prática, ou mesmo fazer as pazes com o dinheiro como recurso. E tantas vezes isso tudo foi bloqueado. Não precisa ser terapeuta. Às vezes, ou seja, pessoas em outras profissões também não, porque é como se aquilo fosse mundano de novo. Agora, como que a gente transforma aquilo em algo que é bom para o espírito? Porque, no fim das contas, é o nosso uso sempre. Então, o apontamento que eu quero deixar hoje aqui, com todas essas histórias juntas e ao mesmo tempo, é para que a gente não trate a nossa organização, a nossa vida pessoal, no que tange como a gente se apresenta nesse mundo, como uma coisa menor do que como a gente se apresenta para cima, para o alto. Porque isso vai facilitar muito, quando está tudo muito organizado. Talvez um outro exemplo seja mais claro para dizer isso. Pensa a gente indo rezar num quarto que está de ponta cabeça. Pensa as roupas sujas no chão, com as roupas que estão limpas. Pensa que você não sabe mais o que é limpo, o que é sujo. Pensa em você indo dormir numa cama que está desarrumada. Não é diferente você ir dormir numa cama que está arrumada? A cama é a mesma, a coberta é a mesma, é tudo igual. Só que mudou alguma coisa. Quando a gente entra na casa e a gente limpa a casa, a gente areja a casa, é a mesma casa, mas tem uma coisa diferente, não tem? Não, lembrar que não à toa, quando foram encontrar com o nascimento de Jesus, os magos levaram o quê? Alguns objetos que eram de purificação, inclusive os incensos. E ali estava dito já que os bons espíritos não suportavam toda aquela loucura, ou seja, que fosse qualquer tipo de sujeira. Agora, a gente, de novo, a gente não vai associando isso à nossa vida prática. Então, eventualmente, a gente tenta arrumar a casa, mas a gente não arruma essa casa, que é a nossa representação do como que o serviço, o espírito não vai conseguir assinar a conta. Não vai. Alguém vai ter que desdobrar no umbral, não é isso que a gente viu outra noite? Alguém vai ter que desdobrar no umbral para a equipe descer. Alguém vai ter que assumir uma postura nesse mundo, uma postura que seja coerente dentro de tudo isso, para que a força espiritual desça em forma de propósito, para que possa chegar em mais seres. Então, eu peço aqui, eu deixo esse apelo, e esse apelo, ou seja, eu também escuto isso, porque, de novo, como comentei com vocês, ou seja, eu mesma olhei para a gente, que preguiça. E vamos. Ou seja, não é uma coisa que eu sinto que seja natural para cada um de nós. Tem gente que tem mais aptidão, gente que tem menos aptidão. Mas o fato é que, de novo, muitas pessoas, muitos terapeutas, muitas pessoas que trabalham, centros espíritas com muito poder, não conseguem se manter em um lugar, não conseguem pagar aluguel. E não é falta de espiritualidade. Terreiros que mudam de lugar, igrejas. Não importa, se a gente não entender que isso é um reflexo também da espiritualidade, a gente não pode negligenciar nada, nada. Nem o quarto da gente, nem como a gente come, nem como a gente se apresenta. Teve uma outra coisa também com a Jitsuma que ficou muito para mim, eu tinha na fala um lugar apelativo que cada tanto, sem que a pessoa pudesse imaginar, eu lançava um palavrão. E a pessoa olhava de repente, ela estava em um lugar e ela olhava. E com a Jitsuma, com ela teve um momento que ela falou a respeito da força da palavra e eu acho que seria a forma pensamento, um jeito mais fácil de tentar colocar a vibração que vinha com a palavra.
E quando ela falou isso, eu, na presença dela, eu senti e vi nessas coisas que acontecem quando a gente tem alguma pessoa muito forte espiritualmente com a gente, que está direcionando, e eu nunca mais usei palavrão. Eu me reservo, assim, um momento ou outro, mas eu tenho contado nos dedos o momento de falar o palavrão. Estou falando que isso é caminho para todo mundo? Não estou falando, estou só comentando de que, ou seja, para mim era um lugar que eu fazia um uso e achava que, ou seja, que era um chacoalho, e via que realmente tinha um efeito. Porém, tem um efeito sublime que eu não conseguia pegar. E ela, ou seja, ali na presença dela eu percebi isso. E o ponto que eu estou fazendo aqui não é a respeito do palavrão, e eu sempre coloco isso, vocês têm que, cada um de nós, não é só vocês, cada um de nós, eu também, a gente tem que procurar as respostas dentro da gente. O que a Jetsuma falou, para mim, fez sentido, porque ressoou dentro. E eu realmente não acredito em qualquer, sabe, que mandem a gente fazer alguma coisa. Mas eu respeito muito quem sugere alguma coisa pra gente, deixa a gente pensando, porque a Jitsuma, no final das contas, ela falou tudo isso, mas se eu falo, não vou abrir, ela falou, bacana, não abra. Eu ponderei e segui. Agora, não foi uma imposição dela. Ou você faz isso, eu não falo mais com você. Não foi isso. Então, eu também peço aqui pra gente, o ponto não é o palavrão falar ou não palavrão, as coisas devem fazer sentido no nosso coração. A gente deve entender, ou seja, o que faz sentido no nosso coração e seguir por esse caminho. O ponto é só, o que eu estou tentando dizer aqui, é que não existe como a gente olhar para tudo isso que está à nossa volta e separar da espiritualidade. A gente precisa entender que faz tudo parte da forma como esse espírito se manifesta aqui. E aonde a gente vê isso com muita clareza é quando geralmente as coisas dão errado. Porque eu vi um comentário rápido aqui da Ana Paula e a Leila também comentando alguma coisa. Eu tive que sair de onde eu estava porque foquei muito e o material ficou negligenciado. Desde que sempre tive muita resistência por trás de coisas burocráticas, porque sentia que era associado o peso de ter modificado a estrutura da família com os bens acumulados. Me acertaram em cheio. Que bom. Que bom, fico feliz. Então, gente, é só, ou seja, de verdade, ou seja, vejam o que ressoa dentro, mas eu só estou colocando aqui que a gente não pode negligenciar esse ponto. E geralmente, depois de um luto, depois de um divórcio, depois do que quer que seja, a última coisa que a gente quer pensar é nisso. Mas isso também faz parte do processo. E independente do luto, isso faz parte da nossa vida. A gente precisa ir se organizando nisso tudo. E eu entendo que quanto mais a gente vai se sensibilizando, menos paciência a gente tem para isso. Eu entendo. É óbvio. Ou seja, a gente consegue perceber isso. Porém, ainda assim é necessário. É necessário, e eu de novo, me parte o coração ver tanto terapeuta, tanto professor de yoga, que muitas vezes não consegue ir para a Índia, fala, não, mas a Índia é muito, sem dúvida tudo isso é muito caro, mas existe forma da gente se organizar e fazer, existe maneira da gente conseguir esses caminhos. Então, eu só quero pedir para que a gente olhe com isso, a reflexão é de cada um, as respostas são de cada um, mas eu não vejo essas pessoas, esses líderes, quando eles realmente conseguem atingir pessoas, eu não vejo eles negligenciando nada. Eu vejo que tudo vai dentro de uma... E do contrário, quando negligencia ou quando sai desse trilho, eles são derrubados, inclusive espiritualmente. Lugares de muito poder perdem poder. Então, a gente, de alguma forma, a gente faz jogo com o espiritual. É o que a gente estava falando da passagem. A passagem do outro também faz... a gente também participa. Se a gente fica muito apegado, o outro vai sentir no caminho. A gente comentou a respeito disso. Então, existe um jogo do espiritual com a gente também. E a gente não pode tratar esse mundo como isso eu não ligo. E aí, daqui a pouco, a nossa vida vai se embolando de uma tal forma que na nossa passagem, quem está perto da gente vai ter um trabalho absurdo, absurdo, para conseguir lidar com tudo que a gente não lidou, no meio de um momento de vulnerabilidade. Então, pensem nisso como, ou seja, não diminuam o espírito. Porque é como se a gente falasse que Deus não é onipresente. Vocês concordam? Porque ele está em todo lugar. Mas daí a gente fala, não. No cartório Deus não está, por isso eu não vou. Aí a gente fala, bom, Deus está em todo lugar. No advogado ele não está, no escritório daquele canalha ele não está. Tá também, vai lá. Aí a gente, no poupa-tempo, lá ele não está. Tá também, vai lá fazer teus documentos.
No aluguel, no corretor de imóveis, lá Deus não está. Tá também, Deus está lá também, vai lá ver Deus. Então, a gente não pode diminuir Deus. Deus é onipresente, está em todo lugar. Agora, se a gente deixa de ver, o pobre do Deus não tem nada a ver com isso. Exato, né? E é de novo, né, Ana Paula, que a gente falou, Buda olhava para a gente e falava minhas crianças, ou seja, eu imagino o Buda com um ser de muita paciência, assim, além de sabedoria, quando retrata, tipo, minhas crianças, eu fico pensando assim, ele com ele, vamos de novo, né? Igual aquele meme, sei lá, que tem, que tá o Cristo, Buda e Krishna, e eles se olham lá em cima da nuvem e falam, quem vai agora explicar de novo? É mais ou menos isso, minhas crianças, já vamos que vamos. Então, de novo, Deus é onipresente. E a gente precisa aprender a olhar para esse divino em todas as partes. Em todas as partes. Quando agora no processo de Cunha, de 3 em 3 meses, tem a prestação de contas. Nossa, dá até um negócio falando, nossa senhora, lá vamos nós. É uma encheção, eu não falo para você que é uma coisa agradável, mas eu lembro da Jitsuma falando, ou seja, precisa. E eu penso que se a gente não fizer a coisa certa lá, quem vai pagar? Eles. Porque é uma chance de tornar o processo vulnerável do cara falar, não prestou a conta, ou sei lá o que ele vai inventar para falar qualquer coisa e tomar o rebanho de volta para ele e acabar. Então, é sempre um lugar que a gente não fazendo a nossa parte, alguém vai pagar. Alguém vai ter que tirar o lixo que a gente não levantou. E não diminuir Deus. Deus está em tudo. A deusa, o divino, outra vez, as palavras não importam, só essa conexão que a gente tem do Espírito está em todo lugar. Então, não se negligenciem pelo próprio rumo da vida de cada um de nós. E, além disso, pensando na passagem, para que quando acontecer, a última coisa que a pessoa que está perto, as pessoas que estão perto, tenham que se preocupar é a respeito de algo que é prático, que podia ter sido resolvido, ou pelo menos sido entregue de uma maneira mais harmoniosa. Isso também faz parte do reto viver. E falo para vocês com todo o pesar de achar tudo isso, nossa, que preguiça. Mas é assim. É assim, e falo com toda essa humildade que fui orientada para isso, não é uma coisa natural. Se você vai falar, nossa, Patrícia tem. Não é minha, não. Levei uma surra da minha professora para estar aqui falando. Então, veja bem, estou falando e escutando também. Então, mas lembrar disso tudo e vai fazer a vida fluir melhor. Eu vejo que a gente precisa evitar criar nós na vida. E os nós não são só movidos à raiva, movidos a ódio, movidos ao que quer que seja. Eles também são movidos às coisas que a gente negligencia. Porque a gente atribui menos importância. Mas lembra, falaram para nós. E é assim que a gente sente cada vez que a gente se conecta e vai para dentro. O divino está em todo lugar. Então, se a gente não está vendo, revisa você mesmo. Se a gente não está vendo, é hora da gente olhar para dentro e perguntar, opa, perdi o foco. Porque está ali. Então, gente querida, eu deixo isso daqui como reflexão para nós, para que a gente possa levar essa vida nesse mundo espelhando esse espiritual. E assim, inclusive, dar mais chance para esse espiritual abrir. Eu fico imaginando se os terapeutas, se de novo essas casas de oração, terreiros, o que quer que seja, se elas tivessem a aptidão para levar tudo isso da mesma forma que a gente muitas vezes vê pessoas que são dinheiristas, ou seja, que tratam o dinheiro como um lugar divino, né? Ou seja, que daí elas mesmas são usadas pelo próprio dinheiro e vira aquela cobiça, aquele poder, aquela coisa toda que incomoda. Imagina se essas pessoas pudessem ter essa paz de lidar com isso, quantos mais pontos de luz a gente teria no planeta. Quanto mais acesso a gente teria a professores, a terapeutas de novo, a canais, a o que quer que seja, professores, porque as pessoas estariam simplesmente infiltradas, como a Jitsuma diz. Infiltradas. E infiltradas fica mais fácil a pessoa que está perdida falar, opa, eu não vou no psiquiatra achar que eu vou ter que viver dependente do remédio. E quem está com o remédio aqui simplesmente lute para sair do remédio em algum momento, mas são momentos da vida e a gente tem lindo. O meu ponto é, se está do lado, de repente a gente pode começar com o psiquiatra, com um tratamento alternativo e daqui a pouco já esquecer do psiquiatra e do remédio. Entende? Existem outros caminhos. Agora, quando isso não está infiltrado na nossa sociedade, o que vai restar para nós? O psiquiatra. E eu não estou diminuindo a psiquiatria aqui, ou seja, existem momentos que são necessários, a gente também precisa ter esse discernimento e essa sanidade. Imagina quantas pessoas que se salvaram de um suicídio por causa dos psiquiatras.
Então, não diminui, assim, absolutamente respeito. O que eu estou colocando é de outro ponto de vista. É só para a gente fazer as pazes com tudo isso. Então, graças por receberem essas reflexões. E, de novo, lembrem da Jetsuma, que o puxão de orelha foi dela em mim. Então, não olhem para mim e falem, nossa, que incrível, Patrícia, que você trouxe isso. Não fui eu, não. Ó. Levei ali minha pancada. Estou só aqui passando. Sou só a mensageira da mensagem que eu recebi também. Bom, e me contem, assim, quem está com a câmera aberta, só para eu ver os rostinhos. Quem sentou no chão ontem? Como que foi a experiência? A Beth está falando que foi bem. Está no chão de novo, Beth? Muito bem. A Aline também está no chão. Muito bem. Márcia também. Miriam também está mexendo as mãozinhas. Estou vendo aqui mais pessoas. Ai, que bom, achei da Duda. Eu andei aqui com o Zoom. A Carmen está aqui. Eba! Estou com saudade. Que coisa boa. Leila também está aqui. Ótimo. Então, gente, vamos... Mesmo que tenha sido... No chão novamente. Isso aí, Leila. Mesmo que tenha sido... de algum desconforto, mas vai pensando em tudo que de fato vai se acertando no corpo. Não ficou muito. Tudo bem, Miriam, às vezes vai aumentando também, começa um pouco. E o Lotus também foi bom que você trouxe isso. Às vezes a pessoa fecha o Lotus e ela fala, eu consigo ficar por meia respiração, então é melhor eu nem tentar. Então, a Helena comentando, tá no chão, boa. Agora o ponto é, quem fecha o Lotus ou o meio Lotus, aí fala, putz, mas eu não vou aguentar ficar o tempo todo. Tudo bem, ninguém está amarrado, ou seja, fica o tempo que dá, e aí depois troca a perna, ou solta a perna, estica a perna, volta a perna, mas vai fazendo um movimento onde a gente consiga soltar essas articulações, né? Eu vejo que é muito simbólico que o nosso caminho espiritual é de abertura, né? A gente tende a fechar o peito e fechar a cabeça também. Então, o movimento espiritual, ele envolve uma abertura, que é do coração, que é dessa consciência. E quando a gente vê no símbolo do corpo físico, a gente vai vendo que o corpo ele vai se fechando, e não só, ou seja, aqui em cima, as articulações elas vão se trancando. Afinal de contas, é comum a gente ver com a idade, a gente vai perdendo a mobilidade, como ser humano, de maneira geral. E, além disso, a gente também vai trancando, fechando fisicamente. Então, a gente fecha o quê? Fecha o quadril. A gente vai sentar no chão e o joelho pendura na orelha, por exemplo. Aí a gente tenta sentar no chão e o isquio, que deveria estar lá no meio do cox, sentadinho, retinho, o rabo vem para o meio das pernas. A Lízia comentando também. Isso mesmo, sempre que senta, deixa eu ver aqui. Vai tudo, ou seja, esse rabo de... Ui! Nossa, ótimo. Nossa, que bom. Não quebrou, gente. O celular é bom. Parabéns. Parabéns, eu vou conseguir um tripé. Mas estamos aqui, firme. Eu ia pegar para ler aqui. Eu começo sempre que me sento para tentar meditar nos encontros com mantras a ter muitas coceiras no corpo, onde foi no rosto. Às vezes acontece, essas reações também vão acontecendo. Daí tenta simplesmente pensar, quem tem essa reação de começar a coçar, ou da impressão que tem alguém, um espírito zombeteiro passando uma pena em toda parte que a gente tem, ou seja, qualquer coisa que seja para distrair a gente, sabe? Tenta pensar, eu só vou fazer mais 2 respirações. E aí depois, no final das 2 respirações, você fala, tá bom, agora eu vou 3 respirações. Mas tenta de algum jeito ir negociando e não simplesmente ir se mexendo inteiro ou inteira. É algo que vai dando um autodomínio pra gente. Senão parece que a gente tá sempre reativo com o corpo. Mas eu entendo. Às vezes vem a dor e daí a cabeça da gente pode fazer aquela dor insuportável, da impressão que o joelho vai cair, que quando a gente levanta a perna vai cair do corpo, esse tipo de coisa. Só respira de novo, exatamente esses votos de austeridade. Vai respirando e deixando isso acontecer. O fato é que eu vejo muito simbólico que, de novo, o coração fecha, a cabeça fecha e o corpo fecha também. E o que eu noto, não na yoga propriamente dito, mas na terapia corporal, é que muitas vezes a gente não consegue falar para alguém, abra o seu coração e liberte as suas mágoas. A pessoa olha para a gente e com aquele olhar sincero de se eu soubesse como eu faria. Porque não é um comando. É igual você falar, não sinta raiva. Raiva não é alguma coisa que eu posso escolher. Eu sinto. O que eu posso escolher é não pegar alguém na rua. Agora, raiva, eu sinto. Eu vejo o mundo, ou seja, e daí o que eu vou decidir? Eu vou me mover pela raiva ou eu vou resistir, né? Como a Arjuna perguntou para a Krishna, qual a diferença de um e do outro? O sábio resiste. Então, peraí, eu vou ter que aprender a resistir às minhas piores tendências.
A gente vai ter que aprender a fazer tudo isso aqui junto, né? Ou seja, um dia por vez, uma respiração por vez, isso vai precisar acontecer. Resistir sempre, respirar, exato, respirar, resistir. Então, isso que eu gostaria que a gente focasse especialmente na noite de hoje e sempre. Resistir. Tem outro ponto, eu vou lembrando. Aqui a gente alinhando, que daqui a pouco a gente vai estar aqui 2 horas falando do corpo, mas fico feliz que a gente esteja nessa intenção do corpo físico. Para a gente fechar, quando a gente muitas vezes vê o corpo físico, a gente não imagina que... Pensa num saco plástico com água. Às vezes esse saco está tão fechado que eu não consigo mexer na água. Ele está fechado hermeticamente, por exemplo. Só que eu consigo, de alguma forma, manipular aquela água mexendo no saco plástico. Eu não consigo fazer isso. O ponto é, quando a gente fala abre o coração e solte as suas mágoas, se eu soubesse, eu faria. Então, como é que isso pode ser feito movendo o saco plástico? Através da nossa postura. Existem posturas que são neutras. E quando a gente começa a acessar essas posturas neutras, a gente envolve também esse sistema que é mais sublime, como, por exemplo, das nossas emoções e o nosso psicológico. Pensem numa pessoa extremamente irritada. Pensem no rosto dela. Pensem nos ombros dela. Pensem como ela se coloca, os gestos. Agora, pensa nessa mesma pessoa calma. E se ela calma, ela conseguiria falar o que ela fala quando ela está irritada. Vocês concordam que não fecha? Então, ou seja, se a gente vai para uma postura neutra, a gente evita certas mágoas, certas raivas de manifestarem, certos padrões. E isso tudo a gente faz na postura física. Então, não dá para negligenciar a nossa postura física. Não dá. Se a gente está com alguma questão que está fechando a gente, pode ter certeza que ali tem um nó em algum lugar. E mesmo que a gente não saiba onde é, a gente neutralizando no corpo físico vai conseguir neutralizar nesses outros lugares. A terapia corporal explica muito isso. E a gente vendo no caso da psicologia, quando Reich falou a respeito do corpo humano, a gente também teve uma abertura de portal nisso. E o Oriente sabe muito bem disso. E não à toa eles pedem a nossa coluna ereta, não à toa eles pedem para os nossos joelhos, não à toa eles pedem tudo isso. Então, estou tentando falar tudo isso para incentivar quem está indo para o chão agora nos primeiros momentos, para ficar firme aí e continuar, porque tem grandes promessas para a gente sentar no chão de corpos, todos os corpos tendo um melhor desenvolvimento. Bom, gente, vamos para as nossas orações, muita gratidão por esses espaços. Vamos respirar fundo, fechando os nossos olhos. Encontrando esse lugar interior de observação. Observando o equilíbrio do corpo. Observando a mente. E respirando de maneira que o fluxo mental diminua. De uma forma que entre um pensamento e outro se abram espaços cada vez maiores. E que esses espaços, tendo sido criados, que cada um observe ali um portal. O portal do silêncio interior. Onde tudo se aquieta de tal forma, no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional. Tudo se aquieta de tal forma que é possível ouvir a intuição, que é possível sentir
a presença dos que aqui estão de forma invisível para trabalhar. Espíritos professores, anjos, querubins, entidades, mestres, sinta com o seu vocabulário, traduzindo para a tua fé. A mente se aquieta e é possível escutar. O coração se aquieta e é possível sentir. Sentir a presença dos antepassados, da sabedoria ancestral. É possível sentir a força da natureza. A força da natureza na tua respiração é o vento. E teu sangue na terra, na mãe terra. Os rios. E o fogo que existe para digerir o alimento. É o fogo também nessa terra. Respira profundo. Respira profundamente. Sentindo e percebendo um espaço interior que cresce para que as forças da natureza, para que as forças dos espíritos do bem e da luz, das falanges socorristas, dos mestres, dos sábios antepassados, dos professores, dos retirantes, dos monges, das monjas, das freiras, para que toda essa força, para que toda essa sabedoria, para que toda essa bondade, essa compaixão ocupem os espaços interiores que cada um abre, espaçando os pensamentos e expirando, deixando ir pela planta dos pés, pelos isquios, para o centro da terra, as mágoas, as dores, os nós. E o campo vai se formando, vai vibrando, vai provocando sensações, vai mandando mensagens que chegaram os obreiros, chegaram os servidores. E que cada encarnado nesse campo, aqui e agora, opera como uma ferramenta do alto, do bem, para alcançar o maior número de seres possível. E a nossa prece, hoje, a nossa intenção, é para que o divino seja visto em cada desdobramento da vida. Em cada interação com a vida, o divino deve estar. E especialmente aqui o nosso rezo, para que a nossa travessia, quando ocorra, não seja traumática nas coisas desse mundo,
aos que ficarem. A nossa prece é que se abram os caminhos para quem recebeu como herança arrumar, organizar a vida de quem se foi. E finalmente o nosso rezo para que esses que deixaram essa herança, causando mais atrapalho e confusão, sofrimento e dor, para que a lei do karma possa ser compassiva e misericordiosa com eles. E especialmente, tendo feito sem qualquer intenção de prejudicar ou atrapalhar ou fazer sofrer quem ficou. E é assim que a nossa oração seja sempre para que opere a bondade, a misericórdia, a força divina nesse mundo, em outros mundos, em todos os mundos, em cada um dos seres, em todos os tempos. E nesse campo formado, e com esses seres que fazem parte de nossa egrégora, com a mente silenciada, com o coração tranquilo, com o corpo estável e firme, a gente invoca Ganesha, para que esses caminhos se abram. Os caminhos da vida prática. Que se abram as consciências para perceber o divino em cada parte, em cada coisa, em cada faceta desse mundo. Que se abra o coração, os caminhos do coração, para que tudo desse mundo seja usado e opere a serviço desse coração do amor. E assim o espírito jamais será profanado. Que as coisas desse mundo jamais operem com o fim delas próprias. E nesse rezo, e nessa invocação, que cada um, cada uma afirmada, possa reverberar para os que são diretamente ligados e indiretamente ligados, a força e a potência do que se esclarece em nós e é irradiado aos demais. Que a nossa intenção também para uma pessoa do nosso grupo que não está aqui hoje, mas que certamente pensa em nós nesse momento, está conectada pelo novo ciclo Micheline, pela morte, pelo renascimento, nossas orações também. Que Ganesha abra os caminhos de cada um dos seres. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Respire e sente. E com tua terceira visão, visualiza o teu coração. E à frente do teu coração se manifesta um ser grande e grandioso. A silhueta de um corpo humano e a cabeça de um elefante mestre. Atrás dele, uma fogueira que ilumina a forma dele. E ele vem caminhando com firmeza ao teu coração. E ele caminha um passo por vez, chegando cada vez mais perto do teu coração. E ao chegar no teu coração, ele abre, ele leva, ele escancara as portas, as janelas, os porões. E o vento da tua respiração sopra, areja. E o fogo dessa fogueira, que é a chama do teu espírito, queima as impurezas. E o teu sangue corre livre, como hão de correr os rios ainda nessa terra. Quando cada coração humano for tocado pela força divina. E assim possa aprender a reverenciar os mistérios, os encantos, os seres. E esse mestre Ganesha caminha, tendo deixado teu coração aberto, pleno, arejado. Caminha em direção à fogueira. E no portal de fogo do teu coração, no altar sagrado do teu coração, ele atravessa, alcançando cada um dos seres e ligado direto ou indiretamente a você. Necessitam ter seus corações abertos, suas mentes abertas, suas articulações abertas. E ele passa de um coração para o outro no portal do fogo desse altar sagrado, percorrendo seres nesse mundo e em outro mundo, abrindo caminhos, abrindo corações, abrindo consciência, abrindo corpos físicos, expandindo curas. E você respira.
mantendo a chama do teu coração acesa, para que mistérios possam percorrer esse mundo através de você, alcançando, sem qualquer explicação, outros seres, beneficiando outros seres e aliviando assim, portanto, o sofrimento, a dor, a tristeza, até que haja apenas plenitude, gratidão e paz. Inspirando, expirando as palmas juntas, em gratidão por todos os seres que trabalham nesse campo. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando o seu carinho, ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando o seu carinho, ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando o seu carinho. Namastê, abrindo os olhos. Graças por mais esse momento, por essas orações, por essas reflexões. E deixo aqui para a gente finalizar um pensamento agora, uma reflexão última, que é que cada coisa que a gente receba, que a gente coloque a intenção de que isso possa chegar em outros seres. Então, o que quer que seja que chegue nas tuas mãos ou no teu coração de bom, de próspero, de elevado, que você faça esse voto, que a gente faça se assim reverberar no nosso coração, de tudo que chega até nós, para que seja compartilhado com o outro. E eu tenho certeza que essa intenção fará com que a gente tenha ouro espiritual nas mãos, porque a gente não vai deter esse ouro para nós, porque vão confiar que a gente vai receber esse ouro para poder compartilhar com cada um dos nossos irmãos. Então, que a gente almeje receber para doar, e que a gente viva de alguma forma que o serviço seja feito através de nós. Graças, gente. Até amanhã. Muita gratidão. Um grande beijo.